Olá, queridos, tudo bem com vocês? Estou aqui no CSU. O solzinho já está quente, mas logo pela manhã a temperatura estava baixa. Tanto que já vim com essa blusa para aqui e dei aqueles espirros básicos, como de costume. O pessoal que tem rinite aí compreende muito bem. Basta que a temperatura baixe um pouquinho para a gente começar a sessão de espirro. Isso é de praxe, isso é natural, super natural para o pessoal da rinite. Hoje pela manhã acordei cedo, como sempre, né? Toda segundona eu acordo cedo para cuidar da horta, porque logo pela tarde eu tenho que ir para o trabalho. E orei, fiz meu devocional, tomei café e depois eu peguei o celular para ver um pouquinho o Instagram. E eu estava vendo um Reels que ele falava sobre a semelhança que há entre o formato do nosso ouvido, não dá para ver meu ouvido aqui por causa dos cabelos, o formato do nosso ouvido e o formato do feto. E aí ele falando sobre essa comparação, ele dizendo que tudo que ouvimos gera algo. Por isso que ele faz essa comparação do formato do ouvido com um feto, porque o feto gera uma vida e tudo que ouvimos gera algo, ou positivo ou negativo. E o vídeo segue desenrolando, chega uma parte que ele fala algo interessante, que ele faz a citação ou faz a referência ao que está escrito em Romanos 10:17. Eu até coloquei aqui no meu status no WhatsApp, que diz assim: portanto, a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Cristo. E assim como temos a tendência de muitas vezes ouvir coisas ruins, coisas desagradáveis, e por não termos frito é massa, estou pensando em fritura já essa hora, por não termos filtro em nossos ouvidos, muitas vezes permitimos que coisas ruins, palavras ruins, gerem coisas ruins em nossa vida, gerem sentimentos ruins e ações ruins por conta disso que ouvimos. Mas a palavra de Deus em Romanos 10:17 vai dizer: portanto, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu acho interessante que escutar, todo mundo escuta, porque temos ouvido. Mas há quem diga que o ouvir é diferente do escutar. Quando a gente ouve, entende-se que estamos prestando atenção naquilo. Pensa quando você está tentando conversar com alguém e está muito barulho. Você está escutando aquele barulho, claro, se a sua audição funciona perfeitamente, você está escutando aquele barulho. Porém, você não está ouvindo. Você não está conseguindo ouvir a pessoa. Escutando você está, porque o seu ouvido funciona. Mas você não está ouvindo, porque para ouvir você precisa prestar atenção naquilo. E muitas vezes nós deixamos de prestar atenção na palavra de Deus, que se é pregada, que se é lida, e prestamos atenção em coisas que são fúteis, coisas que não vão nos edificar. Uma prova disso são as redes sociais. Nada contra as redes sociais, acho muito útil. Mas quando as pessoas perdem horas e mais horas maratonando vídeo de gente comendo, vídeo de gente comendo com a mão, vídeo de gente falando piada, e essas pessoas não conseguem, elas maratonam, passam horas, perdem horas assistindo a esse tipo de conteúdo, mas elas não conseguem ficar 30 minutos, 15 minutos, uma hora assistindo a um sermão, assistindo a um vídeo edificante que fala da palavra de Deus. Mas a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quando ouvimos a palavra de Deus, ouvimos, prestamos atenção, internalizamos aquilo que está escrito na palavra de Deus, as promessas, as verdades, as correções, as exortações que há na palavra de Deus. Nós temos fé em Cristo Jesus. Quando ouvimos a palavra de Deus, nós passamos a crer. A crer no Cristo que veio, no Cristo que se fez carne, no Cristo que habitou entre nós, no Cristo que morreu, que ressuscitou. E a Bíblia diz que assim como ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos no último dia e reinaremos com ele para sempre. Mas precisamos ouvir a palavra de Deus, prestar atenção, internalizar aquilo que se é dito.
seja ela uma exortação, seja ela um confronto, seja ela uma promessa. Quantas promessas Deus tem para nós, né? E elas estão todas nas Sagradas Escrituras. Nós precisamos ouvir, prestar atenção. Que o nosso ouvido, que é comparado a um feto, né, ouça, né, as coisas que geram vida, que gerem algo positivo em nós, que gerem conversão, que gerem metanoia, mudança de mente, que gerem maturidade, sabe, que gere mudança de atitude, mudança de posicionamento. Aqueles como precisamos ouvir a palavra de Deus, internalizar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. A Bíblia vai dizer que ela penetra nas juntas, medulas, e ela é apta para discernir as intenções, os pensamentos e as intenções do coração. É a palavra de Deus. A palavra de Deus é a bússola, a palavra de Deus é a régua pela qual devemos medir a nossa vida. Quantas pessoas têm medido a sua vida pela vida do outro, né? Se compara, né? Eu sou uma pessoa que, me desculpa a expressão, mas eu detesto comparação. Quando alguém chega dizendo, vixe, você parece fulano, eu para. Eu quero ser parecida com Cristo. Se tem uma pessoa que eu quero ser parecida, eu quero que as pessoas digam, você é parecida com Cristo. Aí é uma comparação excelente para mim. Mas eu não gosto de ser comparada, eu não gosto de medir a minha vida com ninguém. Eu gosto de medir a minha vida pela palavra de Deus, pela imagem e semelhança de Cristo. E esse é o meu desejo, de ser transformada a cada dia a imagem e semelhança de Cristo. Que nessa manhã possamos refletir acerca do que temos ouvido. E se temos ouvido a palavra de Deus, e caso não tenhamos ouvido a palavra de Deus, que passemos então a ouvir a palavra de Deus, para que assim a fé, ela brote em nossos corações, a fé em Cristo Jesus brote em nosso coração. Amém, queridos? Que Deus continue nos abençoando, uma excelente semana para nós. Que Deus continue conosco, em nome de Jesus. Amém.